colocar a Comissão de Justiça junto, para que não chegue aqui, não fique eternamente sendo discutida depois na frente, que a gente já começa essa discussão aqui, já do projeto de lei aprovado na Seguridade Social, imediatamente, para que a gente não fique depois, na hora que ele chegar aqui, a gente leve aí vista, não sei o que, leve, não sei, talvez um ano para conseguir a aprovação total do projeto. Muito obrigada. Agora, com a palavra, o deputado Fábio Tradi. Parabéns, deputada Solange Almeida, pela oportuna audiência pública, que nos faz ver aquilo que a nossa teimosia procura não querer ver. Eu quero contribuir apenas com algumas considerações de natureza jurídica. E aqui não me refiro apenas à magistrada, que muito respeito pela excelência de sua atuação, mas a todos. O ministro Luiz Fux foi convidado para participar. Foi convidado e está no exterior, que seria a última semana. Ele está no exterior apenas geograficamente, porque está no coração de todos nós, quando, sobretudo, deixa muito claro a realidade de que é a favor do abrigamento compulsório, não é, Rodrigo Betley? E ele é um constitucionalista também. E eu acho, embora seja processualista civil, foi meu professor na UERJ em 1990, mas conhece direito constitucional, que hoje nós temos mecanismos jurídicos para abrir perspectivas constitucionais que justifiquem o abrigamento compulsório. Nós vemos um conflito de bens jurídicos. O bem jurídico relacionado à liberdade individual dos dependentes, liberdade de ir e vir dos dependentes. É um bem jurídico constitucionalmente assegurado. Por outro lado, conflitando com este bem jurídico, nós temos o princípio constitucional que resguarda à sociedade o direito à segurança e à saúde públicas. Diante deste conflito, eu penso que não é mais adequado raciocinar com aquelas categorias jurídicas herdadas do Código Napoleônico que absolutizava a liberdade individual como pretexto para resguardar os interesses da burguesia que tinha um interesse maior de ter liberdade contratual. Não. Hoje nós temos que pensar com categorias jurídicas diversas. A que mais me chama a atenção nesta problemática é que o Estado, aqui representado pelo Rodrigo Betley, como secretário de Assistência Social do Rio de Janeiro, ele não está sacrificando a liberdade individual dos dependentes como uma opção deliberada de política pública. Ele está, na realidade, objetivando não o sacrifício da liberdade, mas a preservação e a defesa das vidas. De vidas. Vida humana. Se o preço para a preservação e a defesa e a proteção da vida é o sacrifício, ainda que temporário, da liberdade, eu penso que se justifica porque um bem maior deve ser preservado em detrimento do bem menor. Agora, é preciso refletir. Liberdade de quem? Não há liberdade de dependentes, porque o dependente é escravo. O dependente é escravo da droga e não existe escravidão livre. Portanto, a liberdade que supostamente está sendo sacrificada, ela é apenas um instrumento, uma fase necessária para a preservação ulterior da vida. Portanto, plenamente justificado. Agora, evidente que o sucesso do abrigamento compulsório vai depender da capacidade do Estado de articular outras políticas públicas a este expediente. Por exemplo, a questão da reinserção social. A Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro está fazendo aquilo que lhe compete com coragem. E o Judiciário guarnecendo liberdades públicas com desassombro. E a Câmara dos Deputados trazendo para a sociedade a oportunidade de debater com raro senso de oportunidade e sensibilidade política. No fundo,
e aqui eu lanço uma questão que tem natureza filosófica, mas tem um compromisso pragmático muito acentuado, é que as pessoas, por conta dessa sociedade de consumo que vivemos, elas confundem prazer com felicidade. Quando necessariamente uma pessoa que vive costumeiramente com prazer não é feliz necessariamente. Milionários suicidam, podendo comprar inúmeros prazeres. Felicidade atemporal, felicidade dos bens permanentes. Enquanto o prazer que... Enfim, nós precisamos ser como aquele filósofo, me parece que é o Diógenes, da Grécia, que o Alexandre, o Grande, chegou perto dele, ele morava num barril. Perguntou, você mora num barril, como é que você consegue ser feliz com tão pouco? O que você precisa? Ele disse ao Alexandre o Grande, saia da minha frente, eu quero o sol. Quer dizer, nós precisamos, enquanto sociedade, ser mais Diógenes e menos Daslu. Mais felicidade do que o prazer do consumo, imediato, estéril. E nesta reflexão, eu julgo então que a minha contribuição... só pedindo para concluir. A minha contribuição jurídica é no sentido de dar todas as ferramentas necessárias para tranquilizar o Rodrigo e Bethlen, porque absolutamente, na minha concepção, constitucional a medida. E que São Paulo copie o exemplo, como disse Osmar Terra, porque as cracolândias hoje não são monopólio de São Paulo. Elas estão proliferando. Ainda que se tenha como argumento, minha querida deputada Solange, o fato de que o Estado, por anos e anos de incúria, não poderia agora sacrificar a liberdade dos cidadãos em cima de sua culpa omissiva, ainda que esse argumento tenha uma certa sedução lógica, o fato é, mas o que fazer aqui e agora com estes que estão aí, esmolando restos das nossas posses para satisfazerem o seu prazer, e mais do que isso, atentando contra a vida deles e da sociedade, já que dizimaram suas próprias famílias. O que fazer? E o judiciário fez, com base em preceitos constitucionais muito sólidos. Então, só nesse sentido. E, por fim, eu quero apresentar para contribuir com o deputado Osmar um projeto de lei que diferencie o usuário que é dependente do usuário que não é, porque existem usuários que não são dependentes. São aqueles que detêm a sua autodeterminação, domínio de sua vontade e, às vezes, não em relação ao crack, e às vezes fumam um baseado, às vezes cheiram cocaína, mas que não são dependentes. Com relação a estes, eu quero apresentar um projeto de lei para aumentar a pena, não privativa de liberdade, porque sou contra a pena de prisão nestes casos, mas a pena de multa, e fazê-la reverter para os casos de políticas públicas de prevenção. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora, com a palavra, o deputado Wilson Filho. Boa tarde, presidente Solange Almeida. Boa tarde a todos os amigos, companheiros deputados. Boa tarde a todos da mesa. Eu acho que esse tema principal, a gente até tenta e acaba por entrar em vários outros assuntos que não foi o assunto principal que motivou o requerimento da audiência pública. Mas eu acho, deputado Osmar, que esse seu projeto é muito importante. Esse assunto, ele é discutido formalmente, informalmente, ou